E aí, pessoal do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canalesco em xadrez. E no vídeo de hoje, prepara o teu coração, que estamos aqui diante da segunda partida das quartas de final do Freestyle. Quem viu o vídeo de ontem viu que o Magnus perdeu a primeira partida pro Firuja, onde o Firuja botou um plano completamente inacreditável na abertura, no meio-jogo, no final foi uma destruição. E hoje o Magnus vinha de brancas com a obrigação da vitória. Se o Magnus empatar aqui, já cai do torneio. Se perder, cai também. E se ele ganhar, ele levaria para os desempates de 2 partidas. Agora, o que aconteceu aqui foi um caos na Terra, porque os planos, mais uma vez, no Chess 960, eles vêm com destaque. Eles vêm forte e marcante. Olha o que aconteceu nessa partida. Te segura na cadeira, prepara a pipoca e vamos à maravilha, que o xadrez sempre será agora. E antes de soltar para essa partida inacreditável, eu quero apresentar para vocês algo espetacular. O primeiro tabuleiro digital do Brasil, feito pela XP Sports. Aqui eu tenho os 2 modelos para apresentar para vocês. O tabuleiro de MDF com peças German Stalton de madeira, super luxuoso, e o modelo com peça de plástico, de altíssima qualidade. Os dois com damas extras. Os tabuleiros são alimentados por um cabo USB, através de um computador, ou um power bank, que vem junto com o produto. Super fácil de recarregar e com uma autonomia de várias horas de uso. Os tabuleiros são Bluetooth e comunicam tanto com o Lichess como o Chess.com. Os lances são transmitidos de maneira muito rápida. Em caso de lance legal, basta voltar na posição e refazer o movimento. O tabuleiro não se perde. O app também tem a função de narração dos lances. Olha lá. E4. C5. Isso facilita muito para jogo online. Agora é importante destacar que o produto ainda está em desenvolvimento. No Lichess é recomendado jogar sem rating por conta de banimento. Os produtores já estão trabalhando para solucionar esses problemas. Já no Chess.com tem funcionado perfeitamente. O produto é muito bom, tanto para xadrez recreativo, quanto para organizadores que desejam transmitir torneios. Então, se tu ficou interessado, é só clicar no link que está aqui na descrição para mais detalhes. E claro, adquirir o teu maravilhoso tabuleiro digital. Isso não pode ser mal, jamais. Uhul! Então, pessoal, aqui estamos nós, e de brancas, Jurgen Magnus Carlsen, lutando apenas pela vitória contra a Lireza Firuja e o caos na Terra. Observem a formação das peças. Rafael, que negócio é esse? Tudo embaralhado. Isso aqui é Chess 960. Ou seja, existe 960 possibilidades de arranjo de peças, o que tira os jogadores das preparações de abertura. Basicamente, desde o início do jogo, tu já vai pensando como se fosse meio jogo, avaliando da tua própria cabeça. E olha o que vai acontecer aqui. O Magnus saiu jogando com E4 favorito de Bob Fischer. Agora, o Firuja, ele escolhe aqui a estratégia da simetria. Sabe que ele vai replicar a posição do Magnus, olha lá. Tudo igual. Inclusive, os técnicos sobre o 960 em relação às aberturas, eles ainda têm dúvida se a simetria é a melhor estratégia para essa modalidade. Claro, tem muito pouca teoria em cima disso, mas ainda existe essa dúvida. E claro, em algum momento a simetria ela vai ser quebrada. Como vai acontecer aqui, olha lá, o Magnus passa essa ideia do torre F1 para preparar F4, um plano muito interessante, o Firuja segue replicando, F4, F5, vem a trocação e aqui a simetria ela é quebrada, embora aqui nesse momento tá tudo igual, o Magnus toma em F8 e a simetria quebra, e é a partir daqui que começa o caos nessa partida, porque o Firuja retomou, o Magnus agora mandou dama toma E4, dama toma E5, e olha o que vai acontecer nesse momento, porque aqui o Magnus joga um lance que a gente pode considerar até meio provocativo, que é o lance dama B4, claro. A ideia desse lance é que ele toca o peão de B7, mas a casa fina para essa dama seria dama 4. Por quê? Porque tu deixa que uma casa de retorno para C2 e também o dama B4 que o Magnus jogou provoca o lance A5, mas o Firuja não jogou. Que a ideia é que quando tu toma em B7 tu leva a torre B8, a dama sai daqui e torre toma B2 e a posição tá equilibrada, onde as pretas estão com a torre ali na 7ª fila. Agora, o Firuja não jogou. Ele jogou B6 e a partir desse momento que começam os problemas do Firuja, porque o Magnus precisa ganhar e ele segue arriscando o máximo que ele pode. Por que esse lance é um problema? Porque agora as brancas têm esse lance D4 e não existe uma casa saudável para tu tirar a dama, embora pareça até impossível. Como que não existe? Tem que ter algum lance bom para essa dama. Você vem lá. Se tu jogar aqui um lance como dama E6, tu já leva D5. Essa é a ideia que tá engatilhada aqui para a posição das brancas,
Porque quando tu toma, vem o lance roque e o peão de D5 ele vira um alvo. Ele vai cair em algum momento com o rei das pretas ainda no centro do tabuleiro. Dama F6, tu tá levando a ideia do roque e depois eu passo a torre para F1. Problemas pela coluna F. E se jogar um lance como dama C7 e D5, do mesmo jeito, seguido de roque. Então aqui, o Firuja ele teve que tomar uma decisão que é uma decisão que tu não toma muito feliz, que é o lance dama 5. Tu propõe a troca das damas, só que ao mesmo tempo, depois dessa troca, tu vai jogar com essa estrutura de peões quebradas, ainda com o lance D5 que o Carlsen jogou. Que é um lance que momentaneamente ele sacrifica um peão, mas olha a ideia e os planos por trás de tudo. Porque depois da tomada ele joga roque e tu vai recuperar o peão. E olha a estrutura de peões que as pretas ficaram. Tá tudo quebrado, ou seja, é no xadrez posicional. Então, do ponto de vista posicional, as pretas já estão em apuros aqui. A posição é muito difícil de jogar. É uma partida no ritmo clássico. Observe que os dois jogadores gastaram muito tempo no relógio. Basicamente 1 hora para chegar até essa posição. E o Firuja que jogou torre C8. E agora o Magnus recupera o peão dele. Claro, pro Firuja não é bom simplificar muito a posição. Então ele traz o cavalo pro jogo, mantendo ainda a atenção, segurando esse flanco da dama que tá aos frangalhos. E aqui os dois jogadores vão passando as peças por jogo. Ela vai melhorando. Bispo G2, traz o rei para F8. E nessa posição, o Magnus joga o lance A3. Esse lance é muito marcante nesse jogo. Por quê? Esse lance traz duas ideias. Normalmente, os lances que trazem mais de uma ideia, eles são bons lances no xadrez. Por quê? O Magnus traz o plano de controlar cavalo B4. Observe que na posição anterior, o cavalo pode saltar para cá em algum momento, porque o peão de C tá cravado. Então ele reforça a casa de B4 com os dois peões. E mais do que isso, em algum momento, o Magnus pode preparar até o lance B4. Mas, Rafael, a B4 é meio estranho. Deixando as pretas desdobrarem os peões, isso aí não é meio esquisito? Olha o que vai acontecer aqui. É um escândalo, como eu falei na introdução. O Firuja jogou bispo F7. O Magnus agora passou o cavalo para F4. Aqui entra um momento marcante. Por quê? O Magnus está de olho na casa de D6. Ele quer trazer esse cavalo para D6. O que é chamado a terça maior do cavalo. Por quê? O cavalo demora 4 tempos para chegar nessa casa. Agora, será que o Magnus pode perder esses tempos todos? Prepara o teu coração, porque a partir dessa posição, o Magnus vai fazer 7 lances de cavalo, contando com esse que já foi feito. O Firuja jogou G5. Olha lá, cavalo H3. Agora, defendeu esse peão e o Magnus vai manobrando. Ele tá de olho em D6, olha lá. Jogou D6, passou o cavalo para E4, tá lá. O Magnus já tá pressionando esse peão. Agora, claro, o Firuja vai defender. Ele defendeu com o bispo E5. Mais um lance de cavalo. O Magnus salta o cavalo para F6. De novo, ele tem uma ideia estratégica. Ele quer quebrar o par de bispos das pretas. O Firuja não deixa essa quebrada tão fácil. Só que agora o Magnus força a tomada do par de bispos. Chegamos nessa posição. Agora aqui entra uma das coisas mais instrutivas dessa partida. Porque, claro, olha lá, tá tudo quebrado no flanco da dama. Como jogar essa posição? Muitos jogadores teriam o plano aqui de começar a apertar os dois peões dobrados, as fraquezas, até que um momento um desses peões caia. Só que o Magnus jogou aqui de uma maneira diferente. Dá pra gente entender um pouco mais de como joga um dos maiores finaleiros da história do xadrez. Ele jogou aqui B4, que é um lance que muitos nem cogitariam, mas B4, por quê? Como eu falei lá atrás, por que que ele vai deixar o Firuja desdobrar um parzinho de peões? Foi o que aconteceu, o Firuja desdobrou um dos peões, só que entra aqui uma sutileza na entrelinha. Por quê? Desdobra esses peões, mas ao mesmo tempo, olha lá, rei B2, tá passando a torre, tá abrindo muitas linhas aqui pra atacar o peão de A7. E basicamente, se tu tomar em algum momento o peão de A7, tu tem 2 peões passados e o jogo fica completamente ganho. Então é uma abordagem de finais muito diferente e também muito própria. Olha como vai seguir aqui. O Magnus já tinha o plano. O Firuja fixou o flanco do rei. E agora o norueguês jogou rei B2, melhora o rei dele. Segura a base dos peões também, torre B8. E olha o que o Magnus joga aqui. Um lance muito fino, que é cavalo C7. Tá claríssimo. O Magnus aqui. Parece que ele tá dando uma peça, o Firuja tomou. Só que é uma troca, olha, ela tá caindo. O cavalo em C6. E olha o que ele fez com esse final. Como ele simplificou as coisas. Ele tem um par de bispos. E agora a torre tá entrando. E ele tá de olho no peão de A7, que se cair, tu tá completamente perdido. O Firuja tinha pouco tempo no relógio. Aqui foi jogado o lance cavalo B5, que o Magnus plantou uma torre na 7ª fila, que traz 2 ameaças. Tomar o peão de A7 e também bispo D5 ganhando, ou pressionando
esse bispo na casa de F7. Claro, o Firu já saiu do tema da cravada e olha lá como caiu rápido o peãozinho de A7 e o Magnus conseguiu o que ele queria. Então, jogou um B4 que muitos jogadores talvez nem cogitariam um lance como esse e pegou o peão de A7. Aqui ele tá completamente ganho lá. Os dois peões estão passados no flanco da dama e agora é empurrar. É isso que o Magnus vai fazer. Ele começa a avançar esses peões, tenta uma troca das torres, o Firu já não pode trocar e olha como ele consegue ir avançando com os peões. Agora ele vai andar com essa peonada. Claro, o Firu já conseguiu um contra-jogo, mas tá tudo muito bem controlado. Aqui foi jogado o lance rei F5. Calma lá. Rafael, rei F5, homem do céu. Por que o Firu já não jogou E2 ameaçando a promoção? Porque tem uma defesa direta, que é o lance torre A1. E agora quando tu tenta trazer o teu rei, eu jogo torre E1, traz o rei pra entrar aqui na casa de D4, eu seguro, e aqui tu tá em maus lençóis, porque lá, eu toco o bispo, e tu não tem como defender esse bispo mais. Quando o bispo sai, cai o peão. Então essa é a ideia que o Magnus tá utilizando aqui, e ele nem precisa se preocupar com esse peão passado. Tanto é que depois de rei F5 jogado pelo Firuja, o Magnus jogou torre A8, e nessa posição o Firuja abandonou esta partida inacreditável. Calma lá, Rafael. Como que abandonou? Por quê? Por que o Firuja não joga de novo o lance E2, olha lá? Porque agora o Magnus passa a torre para E8 e é pior do que o caso anterior. Porque agora o rei tá completamente cortado, olha lá, a torre não deixa o rei chegar em jogo e tu não consegue promover. Por exemplo, o rei F6, para tentar desmantelar essa posição da torre, agora rei C3, dou-lhe um totó nesse bispeto e não tem jeito, o bispo tem que sair e tu perde o peão. E esses dois passados aqui vão ganhar o jogo. É só sair empurrando e correr pro abraço. Agora, o Magnus ganhou esse jogo, era obrigado a ganhar uma partida clássica e isso levou tudo pros desempates. E uma das partidas mais marcantes dos desempates, de novo, foi em um final. Nessa posição, o Magnus vinha de pretas. Observem que é um final, ele tem bispo contra cavalo e um peão a mais. É um final que normalmente terminaria empatado. Claro, o Firu já estava apertado no relógio, o Magnus também. E olha o inacreditável que aconteceu aqui. O Firu já jogou nessa posição o lance cheque com o cavalo D3. O Magnus jogou rei E4 e chega naquelas posições de final, onde em algum momento, eu não sei como que o Magnus faz isso, ele deixa o adversário com apenas um lance de resposta. Qualquer outro, tu fica perdido. E o lance nessa posição era cavalo B2. Agora não é clara a ideia, tanto que o Firuja acabou não vendo. Ele jogou cavalo B4. Mas, Rafael, qual o problema de cavalo B4? Nesse momento, só as máquinas conseguem entender isso daqui. E o Magnus jogou todos os da máquina. Olha o que vai acontecer. Ele jogou esse. Ele vai perseguindo o cavalo. Cavalo C6 eu defendo. Rei D5, olha como o cavalo vai ficando trancado. Cavalo D8. E agora bispo E7. Dá-lhe um totó no cavalo. E depois de cavalo B7, o Firu já tá dizendo que esse cavalo não tem como ficar trancado aqui. Ainda tô saindo por A5. O Magnus falou, não. Eu seguro essa casa, olha lá. Agora o Firu já fala, mas tu cobre a cabeça e destapa os pés, meu guri. Porque agora eu tô saindo pela casa de D8. Ele passou o cavalo pra D8. E olha o lance fino que justifica tudo isso. Bispo C3. Nem é fácil de compreender o que tá acontecendo aqui, mas esse lance basicamente vai ganhar o cavalo das brancas. O Firuja, aqui ele jogou rei F2, passou o lance pra ver pra onde que o Magnus vinha, agora jogou bispo F6, totó no cavalo, só que se o cavalo via pra cá, tá ficando completamente trancado, né? Aqui tá tudo trancado, então ele voltou o cavalo pra B7 dizendo, tu tapa a cabeça e destapa os pés, meu, agora eu salto por A5. O Magnus falou nada disso. Cheque. E aqui, o Firu já se deu conta do problema da posição dele e ele já abandonou. Ah, Rafael, como? Por que abandonou? Perdendo aqui os desempates. Porque agora se tu jogar um lance como rei E1, por exemplo, bispo B6, e aqui tu se dá conta que sim, o norueguês conseguiu tirar todas as casas de fuga do cavalo. Tudo por conta do cavalo B4, que é uma linha assim de máquina. Isso aqui é de máquina. Eu tô dizendo que esse norueguês é alienígena. Trancou o cavalo do Firuja e vai cair o cavalo lá, rei E2. Tu leva esse, não tem como salvar mais a peça, tu perde o cavalo. E se tu vier atrás dos peões aqui no flanco do rei, vai dar problema lá. Tu até pode tomar H5, mas tu não segura mais a promoção do peão de G. O Magnus virou o placar pra cima do Firuja e passa pra semifinal. E tá no ar a pressão inacreditável dessa partida. O Magnus fez aqui 97% em chess 960. Peça embaralhada. Isso daqui não é humano. Eu tô dizendo, ninguém me acredita. O Firuja fez aqui 90% e o erro da partida foi o lance B6. Foi a partir daqui que o Firuja começou a perder totalmente o controle
dessa partida, que o Magnus jogou de uma maneira também muito instrutiva. Agora, fica de olho. Rafael, tu botou aí no título, o campeão do mundo caiu. Exato. Quem é ele? Mas não é o Magnus. O Magnus não é o campeão do mundo. O campeão do mundo é Ding Liren. O Ding já caiu, olha lá. Caiu nas quartas. Ele perdeu do Abdu, que inclusive vai ser o adversário do Magnus na semifinal. O Firu já caiu, o Magnus eliminou ele. O Caruana passa pra próxima fase, ele eliminou ali o Gukesh. E o Kaimer perdeu pro Aronian. Então na semifinal temos Caruana, Aronian e Abdu contra Kalsen. Se tu gostou da análise, tá curtindo a cobertura, não esquece de likear aí embaixo e até os próximos vídeos.